Você consegue perceber a diferença entre essas duas logos? Olhando sem uma análise milimétrica é quase impossível perceber. Embora o detalhe seja mínimo, ele é essencial. Assista esse vídeo de CorelDRAW até o fim que tem muita técnica boa. Vou selecionar a ferramenta elipse, vou criar uma elipse aqui e vou mostrar os principais erros que pessoas, principalmente iniciantes, cometem ao tentar criar essa logo. E o primeiro erro é o seguinte, é tentar fazer o agrupamento dos objetos para criar a logo de forma manual, como eu estou fazendo aqui. E às vezes a pessoa até capricha, né? Tenta deixar bem alinhadinho ali, usa até uma linha guia, ó, dessa forma, para tentar alinhar da melhor forma, mas nunca vai chegar no resultado exato. Pode até chegar bem próximo, mas nunca vai chegar exato, né? E a pessoa vai tentando ali, ó, mas não consegue. Então, esquece, dessa forma está errado. Vou deletar. Outra maneira é dando um clique duplo no objeto, pega o ponto de ancoragem, ó, e ancora o objeto lá no ponto de baixo. E aí a pessoa faz a rotação assim, ó, depois clica com o botão direito do mouse, né, criando a cópia. Essa é até uma boa ideia, mas ainda não é a melhor forma. Aí ela faz outra cópia ali pro outro lado, ó, mas observe que já deu errado ali, né? E aí ela tenta dar um Ctrl Z ali, e refazer novamente o procedimento até chegar num resultado bacana. Olha só, aqui é um resultado bem próximo, né? Ela até confere ali com a linha guia, mas ainda não é o resultado exato. Agora eu vou mostrar duas maneiras de posicionar esses objetos de forma correta. Dou um clique duplo no objeto, pego o ponto de ancoragem dele e jogo lá para baixo naquele ponto central, crio uma cópia do objeto com Ctrl C e Ctrl V. Com essa cópia selecionada aqui na barra de propriedades, nas opções de rotação, eu vou aplicar uma rotação de 120 graus. Tenho esse resultado. Crio novamente uma cópia do objeto de cima, novamente aqui ó, nas opções de rotação, eu vou aplicar agora uma rotação de 240 graus ou menos 120 graus. Tenho esse resultado, ó, posicionamento de forma exata, né? Vou deletar isso aqui. A outra maneira é utilizando o painel transformar, né? Então você vai abrir aqui ó, o painel transformar, se o seu não estiver habilitado, vem aqui no menu janela, desce até a opção janelas de encaixe e vai na opção ó, transformar. E aí você seleciona o objeto, né? Ó, clique duplo, joga o ponto de ancoragem lá para baixo, ou pode fazer diretamente aqui pelo painel transformar. Você vem aqui nesses pontos e coloca ali ó, no ponto central de baixo. Olha só. Aqui ó, em ângulo, você vai colocar 120. E aqui em cópias, você vai colocar duas cópias e vai clicar em aplicar. Olha só, objetos posicionados de maneira exata. Está criado o mapa da logo, agora eu vou criar uma cópia desse objeto de cima, vou colocar o contorno de vermelho só para diferenciar. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogando ele para cima e vou redimensionando ao mesmo tempo. Eu jogo um pouquinho, redimensiono, mantendo as proporções e o alinhamento. Quanto maior for esse círculo, mais aberto vai ficar as meia-luas, né, da logo. Quanto menor, mais fechado. E aí depende também de como você posiciona aqui, né? Então vamos lá. Isso aqui é bem delicado, ó. Vou diminuindo, ó, jogo um pouquinho para baixo. Ó, e um detalhe, preste bem atenção aqui embaixo aqui, ó. Ó, tá vendo a linha vermelha aqui? Ela tem que pegar rente ali, ó, aquela linha preta ali, ó. Tá vendo? Tem que pegar bem rente. Quando chegar no ponto desejado, você seleciona o objeto de cima, pressionando o Shift, seleciona o de baixo, vai aqui na opção verso menos frente. Ó, foi aparado, só preciso dessa meia-lua, então vou deletar esses objetos aqui de baixo. Aí eu seleciono a meia-lua com um clique duplo, jogo o ponto de ancoragem lá para baixo, ó, no ponto central, né? Aqui, ó, no painel transformar já está o ângulo 120, duas cópias, clico em aplicar, tenho este resultado aqui, ó. E agora no próximo passo eu vou mostrar um erro também que é muito comum acontecer. Vou criar uma cópia desses objetos aqui para a direita, né? E olha só, vou soldar todos esses objetos. E esse é o erro, não é o momento exato para fazer essa solda, porque vai ter um problema ali com o centro do objeto. Eu vou criar aqui uma elipse, vou colocar um contorno verde, né? Essa elipse, eu vou utilizar ela para vazar o objeto. Seleciono os dois, aperto a letra C, depois a letra E para centralizar. E olha só o problema. Observe que as laterais estão mais largas, né, do que a parte de cima e o espaçamento. Isso acontece porque o centro desse objeto não é exatamente aonde imaginamos ao olhar. E aí tem um vídeo no canal onde eu explico detalhadamente sobre isso. Então a pessoa tenta fazer os ajustes aqui ó, de forma manual. Embora ela possa chegar em um bom resultado, né, um resultado bacana, não é o resultado exato. Vou deletar isso aqui, vou posicionar esses objetos ao centro, aplicar um contorno vermelho a essa elipse aqui. E você deve posicionar ela aqui nesse nó aqui, ó, onde os objetos se cruzam. Então você tem que fazer isso antes de soldar. Você clica ali no centro dela e arrasta ali, ó. Quando chegar naquele nó, ele vai colar ali no centro, ó. Desde que essas opções aqui, ó, de alinhamento estejam marcadas, né? Diretrizes, objetos, beleza? Ó. E agora, ó, mantendo ela ali, ó, você vai selecionar os outros objetos e soldar. Agora sim, ó. Aqui você pode aumentar, pode diminuir, ó, desde que você não arraste ela nessa posição, né? Mantenha as proporções ao redimensionar. Pinta isso aqui de preto e observa onde que está o centro, ó, desse objeto preto. Ó, está ali para cima, nessa marcação verde, ó. Se eu centralizar aqui, ó, com a elipse vermelha, olha só como que ela sobe lá para cima. Ó, tá vendo? Então não é o ideal. O ideal é fazer da maneira que foi mostrado, né? Agora eu posso selecionar os dois objetos e aparar, mas eu não vou na opção verso menos frente, eu vou na opção aparar, porque eu ainda vou utilizar, né, o centro desse círculo como referência. Agora eu pego a ferramenta linha de dois pontos, ó, e aí eu vou começar fazendo essa linha, ó, do centro aqui da elipse para cima, assim, ó, tá vendo? Estou utilizando o centro da elipse. Coloco um contorno verde ali, vou aumentar um pouco a espessura, e aí vai ficar a seu critério essa espessura, né? E aí, ó, jogo o ponto ali para baixo, né? Venho aqui, ó, no painel transformar, já tá ali tudo configurado, 120, duas cópias, ó, eu aplico, ó, tenho esse resultado. Seleciono todos esses objetos, vou em soldar, depois eu venho aqui no menu objeto e desço até a opção, ó, converter contorno em objeto. Agora esse aqui é um objeto, seleciono ele, seleciono o objeto de baixo e vou na opção verso menos frente, ó. Foi aparado ali, beleza? Agora eu pego essa elipse, até apliquei um preenchimento branco nela e vou redimensionando ela assim, ó, mantendo ela centralizada. Eu não vou movimentar ela, então pressiono ali o Shift, né, mantendo as proporções, retiro o preenchimento, ó, para ter uma visualização melhor, tá vendo? E aí, ó, eu vou aplicar aqui uma espessura no contorno, né? Essa aqui ficou muito grossa, vou colocar mais fino, fica a seu critério também, né? Conforme você for desenvolver a logo. Ó, vem aqui no menu objeto, converter contorno em objeto. Beleza, seleciono ela e aperto Ctrl Page Down, para jogar ela para baixo ali do objeto.
Agora, ó, seleciono o objeto, venho aqui nas opções de contorno, ó, clico, vou aqui, ó, na terceira opção, ó, que é o contorno externo. Aqui em número de etapas, ó, vou deixar só uma etapa, né? E vou, ó, aqui uma etapa só, e aqui, ó, eu vou diminuindo, né? Ou aumentando ali a espessura do contorno conforme for necessário. Então, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho, deixar mais ou menos assim. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, esse contorno eu vou utilizar para parar o objeto vermelho ali de baixo, né? Então, ó, objeto selecionado, venho aqui, ó, separar contorno, ou aperto o Ctrl K. Assim eu separo o contorno do objeto, olha só. E agora eu uso esse contorno, seleciono ele, pressiono Shift, seleciono o objeto vermelho e venho aqui, ó, verso menos frente. Aparou o objeto vermelho, está criado aqui a logo. Agora eu vou fazer aqui uma variante bem fininha. Nesse caso, eu não preciso fazer aquele mapa. Então já deixei tudo preparado aqui, vou aplicar a aparagem. Aí eu vou, ó, pegar o ponto de ancoragem desse objeto, né? Vou jogar lá para baixo. Já está configurado aqui o ângulo, as cópias, vou aplicar. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu vou criar uma cópia aqui para o lado. Vou soldar esses objetos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, deu esse resultado com essas lombadas aqui. Pode ser interessante se de repente você quer criar uma variante desta maneira. Aí sim é uma coisa legal. Agora, eu vou mostrar aqui outra variante possível também, ó. Faço essa cópia, pego a ferramenta excluir segmento virtual e eu vou excluindo, ó, estes segmentos aqui, ó, onde fica ali as lombadas, ó. E aí, ó, não adianta eu soldar isso aqui agora porque ficou os segmentos abertos. Seleciono tudo e vou aqui nessa opção aqui, ó, criar limite, beleza? Aí eu crio um objeto em volta desse mapeamento. Ó, tenho esse resultado aqui, ó. Posso deletar esses objetos aqui agora e vou pintar isso aqui de preto. Então, ó, isso aqui seria uma outra variante interessante também, né? Mas vamos aqui fazer, né, da maneira correta, uma variante fininha. Então, olha só, já vimos que não vai dar certo isso aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que pegar e jogar esse ponto de ancoragem um pouco mais para baixo. Eu vou até pegar uma linha guia aqui, ó, para poder fazer isso. Posiciono a linha guia bem no centro, ó, e aí eu arrasto esse ponto, ó, de ancoragem, né? Seguindo ali a linha guia. Vou aplicar, olha só, não ficou bacana ainda, ó. Ficou longe aqui as linhas uma das outras, ó, tá vendo? Não é isso que eu quero. Vou dar Ctrl Z. Então, isso aqui é bem delicado, ó. Vou subir o ponto um pouquinho para cima, ó. Tem que dar um zoom bem grande. Olha só, ainda tá um pouco distante. Ctrl Z novamente, ó. Ó, vou aplicar novamente, olha só, agora já caiu, ó, como uma luva ali, ó, tá vendo? Então você vai abusando do zoom ali, né, e fazendo os ajustes. Agora sim eu posso soldar, né, só que eu vou ter um vazamento ali no meio, nesse caso, não tem problema. Vou soldar isso aqui, agora neste caso aqui, né, eu vou ter que achar o centro de uma forma manual, ó. Olha ali, ficou aquele triângulo ali, né. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a elipse, né, ó, vou criar a elipse, vou colocar aqui um verde, só pra ficar diferente ali, né, e vou, ó, levar ela meio que manualmente ali. E como que vai ser? Eu vou esticando ela, de maneira, ó, que, ó, o raio dela, ó, vai encostando ali, né, nas bordas do objeto, e aí eu vou centralizando, né. Então, ó, aqui eu vou ter que caprichar muito para chegar o mais próximo do exato. Feito isso, ó. Agora sim eu já posso redimensionar ela, né? Deixando ela menor assim, ó. Venho aqui a parar, né? Ela ainda permanece ali. E aí eu faço aquele mesmo procedimento, ó, que eu havia feito. E aí, ó, eu tenho uma variante bem fininha, né? Da mesma logo. E aí nesta outra imagem, outras variantes, mais grossa, mais fininha, mais aberta, isso aí vai depender muito do tamanho do círculo que você vai utilizar para aparar o círculo de baixo, né, e fazer ali a meia lua. Se for útil para você, deixa o like, comenta, compartilha. Tem muito conteúdo bacana no canal. Dá uma olhada, um abraço e até a próxima.